Bom, pessoal, dando continuidade ao projeto idealizado pelo jurídico consultivo da empresa, que é o podcast da empresa, né? Pode Mais. A gente está aqui com o Rafael Zanini, né? Foi com o nosso convidado hoje para falar um pouquinho sobre incorporação. O Zanini é uma figura ilustre aí demais, né? Já bastante conhecido, já trabalhou internamente na empresa, trabalhou com a gente já há bastante tempo. Hoje é sócio do PMK, escritório com sede em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então, obrigado, Rafa, por ter aceitado o nosso convite aí para falar um pouquinho sobre esse tema. É um tema bastante novo aí na empresa, que a gente está começando, com a incorporação do Vistabella e tudo mais. Acho que vai ser bastante legal esse bate-papo aí para a gente amadurecer isso aí e trazer algumas diferenças aí sobre o produto que a gente está acostumado a trabalhar e no produto que a gente vai começar a trabalhar agora, né? Poxa, Vinícius, eu que agradeço, é um prazer estar com vocês, é um prazer estar com vocês sempre, na verdade, no dia a dia, atender vocês. Acho que é uma empresa com uma dinâmica diferenciada no mercado, sempre traz desafios novos e atuais para a gente poder pensar, né, se debruçar e trazer soluções. E eu acho que devagar e discutir um pouquinho aí sobre essa questão do loteamento da incorporação, as diferenças entre os dois produtos, acho que é bacana para a gente construir essa cultura aí, enfim, e talvez desmistificar algumas coisas. É isso aí, Rafa. Te agradeço muito. Para isso a gente tem um presentinho para você aí, ó. Opa. Uma lembrança do nosso podcast. Eu vou vir mais vezes, então, hein? Poxa, vai ser bacana. Essa é a ideia. Obrigado. Seguindo a tradição, muito obrigado. Nosso kit de sobrevivência. O caderninho. Mostra as coisas bacanas. Olha aí, lá, a caneta. Vê se o Lucas não pegou as coisas ainda. Pô, tem até o fone aqui. É para ouvir o podcast depois. É para ouvir o podcast. Muito bom. Obrigado, pendrive, gente. tem um pendrive diferenciado. Então tá bom. Cara. Sustentável, de madeira. Caramba, é verdade, que lindo. Poxa, que legal. Olha aqui, ó. Legal. É mais 25 Isso anos. Já é com a nossa muito proposta bacana. dos 25 anos do grupo. Muito bacana. Obrigado, viu? Não precisava de nada disso, mas é um carinho que eu agradeço. Obrigado mesmo, Rafa. Para acompanhar a gente, temos o Lucas e o Matheus aqui, né? São membros do consultivo, então a gente vai começar com algumas perguntas aí. Com uma sabatina. Não me coloquem, né? Não me joguem ao fogo, mas vamos lá. Se eu puder agregar, tamo junto. Na medida do possível você vai respondendo, vamos tá? Lá. Eu sei que você... Então, como vocês já adiantaram aí, deram spoiler, né? Vamos conversar um pouquinho sobre a incorporação imobiliária. É um setor muito forte aqui em Rio Preto, na nossa região, né? E a EMAIS agora vai se aventurar um pouquinho aí, porque estamos migrando desse nicho, não deixando, né, o nicho do loteamento, né, mas incorporando isso, né, aos nossos produtos. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a incorporação imobiliária. Bacana. É isso aí, Rafa. Então, nada melhor do que contar com um profissional já consolidado no mercado, né, para nos auxiliar a entender como que vai funcionar essa questão da incorporação. Então, já nesse gancho vem a primeira pergunta que a gente gostaria que você esclarecesse, né? De uma forma assim, não muito técnica, né? Para o pessoal também entender o que a gente está falando aqui. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que é de fato a incorporação imobiliária e principalmente o que ela se diferencia dos loteamentos, né? Das urbanizações, que eu acho que é o que o pessoal mais tem dúvida quando a gente fala sobre esse produto novo. A gente teve algumas alterações legislativas recentes, né, Matheus, que deu uma misturada um pouquinho em alguns conceitos. Mas assim, acho que aquele conceito macro que loteamento entregava lote urbanizado, né, terra urbanizada para construir ainda. E a incorporação basicamente prometia a entrega de coisa construída. A gente falava, a incorporação é tijolo, né? O loteamento é o lote para ser construído e tudo mais. Eu acho que não foge muito assim de 90% das situações. Então, acho que num conceito macro é isso. Que eu acho que é legal a gente elaborar internamente com vocês, tá? Pensar assim... ambos são procedimentos, não são produtos. Então eu não tenho um produto loteamento, eu tenho um produto que é o lote decorrente da atividade de loteamento. Eu tenho a unidade residencial ou comercial decorrente da incorporação, né? Mas eu não tenho um produto em incorporação, isso é procedimento. Certo. Então o loteamento, eu gosto de dizer, que ele se insere muito num conceito de urbanismo, né? Então ele tem toda uma preocupação de fato de você urbanizar essa área, uma área que ou já estava no perímetro urbano ou que foi inserida para esse propósito, mas o processo como um todo do loteamento, vocês sabem melhor do que eu,
passa por algumas preocupações urbanísticas e sociais. Então, a gente tem a contrapartida do verde, a gente tem a questão do viário, que tem que ser pensado, a gente tem algumas reservas municipais pensando ali em desenvolvimentos em prol da sociedade e tudo mais. Então, a gente é um produto com esse viés, é um procedimento que acho que afeta a sociedade de uma forma muito mais ampla, né? E tem esse viés mais alargado. A incorporação, eu já vejo como um procedimento muito mais privado. Tanto é que na incorporação você vai tratar de área privativa, né? E uma área comum, mas que está atrelado àquela unidade. Você não tem o bem público ali. Né? Então, uma iluminação numa incorporação, ela é custeada exclusivamente pelos condôminos. Né? Uma iluminação no loteamento, ela é pública, né? Porque as vias são públicas e tudo mais. Então, acho que essa diferenciação ela é importante, talvez. Né? No loteamento, a gente tem essa construção de uma unidade que vai ser o insumo para o desenvolvimento de uma habitação ou de uma construção imobiliária, mas inserida num contexto mais público, e a incorporação já algo desenvolvido pós-loteamento. Isso é legal colocar também, né? Porque faz parte. A gente, assim, né? Seria muito excepcional eu ter uma incorporação desprovida de um loteamento prévio. Então, eu tenho que ter toda essa inserção e toda essa burocracia começou lá no loteamento. Para daí a gente ter a incorporação sendo autorizada e sendo permitida. Entendi. Então, assim, a gente pode dizer que o impacto no local que está inserido o loteamento é maior do que propriamente a incorporação. Acho que se você pensar em toda a infraestrutura, né? Loteamento, nós estamos falando de uma expansão urbana, né? Via de regra. E um então, planejamento. Assim, o município que era daquele tamanho passa a ceder, se você tem preocupações de segurança, de atendimento de saúde, de deslocamento, enfim. Entendi. É uma preocupação muito mais extensa. A incorporação, eu não vou ter essas preocupações? Vou, né? Especialmente quando a gente trata de incorporações volumosas, né? Você vai ter ali questão de captação de água, você vai ter impacto viário, né? Porque você passa, de repente, numa região que você não tinha. Você passa a ter lá 500 famílias agora vivendo ali, saindo e voltando. Isso tudo, né, adensado, né? Então, você tem essas preocupações sob uma outra perspectiva. Entendi. O fato é que a incorporação ela vai ser construída num loteamento, né? Ela vai partir de um lote. Ela vai partir de um lote urbanizado, talvez possa até ser foi uma virada de chave. Um mantra interno, né? A gente começa e agora nós estamos terminando, né? Isso mesmo, exatamente. É o desenvolvimento imobiliário de ponta a ponta, né? Mas assim, você precisa ter um lote, você precisa ter isso aqui urbanizado, né? Para ter as condições de você submeter esse projeto à prefeitura, requerendo um alvará de construção de uma edificação que vai ser ou não submetida a um regime de incorporação. Então, o que difere uma construção regular de uma construção sujeita à incorporação? É você poder vender antes da conclusão. Então, o regime da incorporação ele autoriza que o incorporador, até por entender toda a engrenagem, a necessidade de você captar recursos e se autofinanciar para a construção daquilo, você poder vender, prometer a venda de coisa futura construída. Né? Por quê? Porque assim, eu posso ir lá construir um prédio, uma vez terminado, instituir um condomínio sobre ele e eu ter as unidades já identificadas e ele está pronto. Né? E isso não passa por um processo de incorporação da 4591. A incorporação realmente é para dar ao empresário, o incorporador, a condição de ir a mercado e vender isso antes da conclusão. Só fazendo um adendo, Rafa, 4591 é a lei da incorporação, né? São as duas que a gente não pode esquecer, 6766 de loteamento e 4591. Vão ter algumas outras coisas, porque aí a gente vai falar algumas vezes, tal, né? Aí vai começar tudo, né? Vamos começar a dar nome aos bois aí. Mas essas duas não podemos esquecer, são as duas. Mas o gancho de ligar o loteamento à incorporação e a gente atuar do início ao fim, né? É mais estar atuando do início ao fim, sendo loteadora e depois incorporadora. Isso é muito interessante, porque a gente está, né? Inclusive o Rafa trabalha aqui com a gente há muito tempo, né? Então ele sabe também alguns spoilers aí de produtos que vão acontecer na empresa, que realmente já vai ser desenvolvido dentro de áreas que nós começamos com o loteamento, né? Então... E assim, não é muito meu chapéu, mas assim, é uma expectativa que eu assim, não deixa de ser lógica, né, Lucas, que assim, você pensou o bairro de uma forma diferente, que é o que vocês fazem, né? Se você vai ter, necessariamente, quando a gente pensa no adensamento, condição de fazer uma incorporação num local que vai ter, em tese, muito melhor atendido do que outros planejado, tantos, né? Então, personalizado para aquele público. Então, tem tudo para ser uma cadeia muito... uma cadeia bacana. Muito legal. Aqui na nossa região, o impacto realmente é muito grande do setor imobiliário, né? Sim.
Tem muitas empresas concorrentes nossas, inclusive, né, que estão todas nesse nicho, né? Como que você vê, o Rafa, esse impacto aqui na nossa região do desenvolvimento imobiliário? Lucas, eu acho que coisa de 4, 5 anos atrás tinha um dado muito relevante, né, que mostrava que Rio Preto, acho que era a cidade do estado de São Paulo que tinha mais loteamentos em aprovação, né? E também a hora que a gente sai aqui para a rua, a gente vai vendo aqui né, pipocando todas as incorporações, especialmente agora na Zona Sul, né? Mas não só nesse eixo da Zona Sul, né? Você vai para outros locais aí também, com outras... Está muito nichado, né? Você tem incorporadoras aí cada em bairros, né? Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Mas assim, é demais. Eu acho que assim, isso parte de duas coisas, né? Primeiro, Rio Preto teve um adensamento histórico muito forte, e aí teve um processo de expansão, que eu acho que vocês participaram de uma maneira muito ativa, recente, né? E aí agora ele também acaba tendo um limite natural, que o próprio mercado impõe para essa expansão, né? E aí a incorporação é a consequência disso, né? Então eu acho que, cara, economicamente falando, é um setor que emprega demais, né? Emprega não só o serviço da construção ali, mas, cara, toda essa cadeia de material de insumo, né? De serviços técnicos aplicados. Poxa, gente como advogado, engenheiro, é toda uma cadeia aqui envolvida nisso. Então, economicamente é extremamente relevante. Você percebe até pelo impacto da pandemia nessa época, né? O que aconteceu aqui na nossa região também não foi tão significativamente assim, de um prejuízo muito grande aqui, né? Eu sei que a pandemia foi muito ruim para vários setores, mas aqueceu bastante o setor imobiliário, né? Foi um setor que não parou, né? Não parou. As pessoas precisaram entender que na verdade não é que elas precisaram entender, mas me parece que foi um sentimento coletivo de viver melhor. E vamos cuidar, né, a da vida nossa ser casa, mais finita, a vida ser exatamente. mais finita, e uma vez que a gente estava ali recluso, de ter melhores qualidades de vida ali, né, dentro da casa mesmo, esse conceito de lar. E acho que isso aí teve um impacto direto aí no mercado, né? Na busca por essas opções. Sem muito, E falando dessa questão do crescimento desse mercado, né, Rafa? Principalmente. A gente sabe que muita gente vê a incorporação como a primeira moradia, por exemplo, dependendo do porte, né, que for feito. E muita gente vê isso daí também como uma oportunidade de investimento, né? Então, saindo um pouco da área jurídica, indo um pouco mais para a economia, como que, com a sua experiência, né, de trabalhar com incorporadoras também, você vê que isso fomenta a economia de um local? Como, por exemplo, da nossa região. O Lucas até falou que na pandemia a gente seguiu em frente, né? E a gente viu o prédio sendo construído a torto e direito aí. Sim. Então, como que você vê, Rafa, esse impacto econômico mesmo? Nessa questão de investimento. Isso. Eu acho assim, Rio Preto vem crescendo muito, né? Muitas famílias de cidades satélites aqui vindo morar aqui em Rio Preto, e aí começa a ser cíclico. Exato. Show, sou de Mirassol. Então, somos todos importados. E não combinamos, né, de falar disso. Não combinamos. Eu sou de Rio Preto mesmo, mas a gente não combinou. Mas assim, as pessoas tomando a decisão de vir para cá. Isso aí começa a ser cíclico, as pessoas... E aí quando você traz a questão da primeira moradia, né? Isso. Cara, construir não é fácil. Então, assim, quando voltando para o comecinho aqui, né? A partir do momento que a incorporação ela é uma atividade organizada de construção, né, de entrega de coisa pronta, para acabada e tal, poxa, para uma primeira decisão, maravilhoso. Você, né, às vezes faz muito mais sentido você ter acesso, às vezes, ao também um capital dentro de um mercado bancário e financeiro que já testou muito melhor esse produto, já sabe como financiar, já aprendeu na porrada alguns problemas. A gente sabe que loteamento, a gente tem uma dificuldade muito grande, às vezes, de ser criativo do ponto de vista ali de relacionamento com o mercado de capitais, com o mercado bancário, porque tem suas particularidades. Sim. A incorporação menos. Então, assim, me parece lógico, né? É um ticket menor, às vezes, com uma preocupação, entre aspas, menor. Eu acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente. E do ponto de vista do investidor, é aquela coisa, não é todo mundo que tem acesso a esse crédito. E as pessoas querem morar bem. A partir do momento que você passa a ter um volume de produtos maior, concorrência faz com que às vezes o preço se ajuste. Então, é o critério de você ter a possibilidade de ter uma rentabilidade num ativo que vai se valorizar. Entendi. É isso aí. Né? Isso pensando no cliente, né? Isso. Agora, se a gente for por um viés da construção civil, como que você vê esse crescimento na nossa região? Das incorporadoras. Isso. Né? Eu acho que é o produto
por mais que ele tenha aí uma questão de exposição de risco talvez um pouco maior, mas ele é um produto mais rápido. E assim, historicamente, talvez não vai ser o nosso caso, mas historicamente as incorporadoras vieram de construtoras. Né? Então o tijolo está mais arraigado ali na cultura e tudo mais. E aí começam como construções, prestando serviço mesmo, como empresas de obra e tal, até o momento em que profissionalizam isso e vão para essa migração. Rio Preto me parece que assim, que tem muito nítido a gente identificar aí um déficit habitacional, que acho que vem sendo melhor atendido, mas ainda tem bastante espaço. Ainda, né? A gente vê em diferentes níveis, né, cara? Você vê, a gente estava conversando um pouquinho antes, o de alto nível, que compete em tese com os grandes loteamentos, assim, bastante aquecido, surpreende. Sim, bastante aquecido, né? Surpreende às vezes. E o de unidades menores, que é aquela unidade que cabe no bolso. Prática, né? Que vale a pena investir do ponto de vista do investidor, né? Do pessoal que vem de fora, que vai morar, que vai ter essa rotatividade. Então, acho que tem bastante coisa aí, viu, Matheus, para ser feito. Muito bom. Ô, Rafa, a EMAIS ela é muito preocupada, né, com a situação assim, do cliente, né? A gente pensa muito no cliente aqui dentro da empresa. E a incorporação ela vem como uma facilidade também, porque o cliente construir... Recentemente a gente teve até um ciclo de inovação na empresa, né, para desenvolver algumas ideias da dor do cliente na hora de uma construção. Então fizemos aí um ciclo de 3 dias para falar sobre essas dores do cliente, chegar a algum tipo de inovação nesse assunto, né? E a incorporação também é uma oportunidade, né? um caminho para o cliente se ver livre, né? Dessa consequência de tenho que construir, tenho que ir atrás de alguma coisa, né? Então a incorporação ela vem para facilitar, né? Para ser uma praticidade para o cliente, né? Uma dor de cabeça menos, né? Não, e assim, acho que assim mas acho que é legal o seu gancho, porque é a construção baseada num valor, né? Isso. Então, assim, hoje analisando, olhando para trás, parece lógico, né? Então, a EMAIS começou a fazer loteamento de forma diferente, realmente se preocupando com as pessoas ali, de terem condições ali de estar num bairro planejado, com melhores condições e tudo mais, e agora talvez entendendo essa necessidade, essa exigência do mercado. E aí é muito legal talvez a gente trazer que, assim, a primeira coisa que nos vem na cabeça quando a gente fala de incorporação é apartamento. Exatamente. E não é um sinônimo de apartamento. Isso, né? A gente pode ter a incorporação horizontal tradicional que tinha, né? A gente tem alguns condomínios de casa aqui em Rio Preto que são famosos, tal, as casas todas iguaizinhas lá, eu mesmo moro em um. E aquilo lá são regimes de incorporação na origem e tudo mais. Mas hoje, agora, com a alteração do artigo, com a criação na inserção, e eu posso estar errando no número do artigo, se tiver qualquer coisa a gente corrige, depois faz um errado. Faz um aditivo. Mas né? acho que é o 68 da 4591, né, que trouxe lá a possibilidade de você instituir regime de incorporação para a construção de casas individuais. Sim. Ou seja, o que o legislador entendeu? Que é preciso dar para essa atividade de construção de entrega pronta, tal, mas que ela é individualizada do ponto de vista da unidade, que ela não está necessariamente afeta a um conceito de bairro, conjunto, né? As seguranças da incorporação, a possibilidade de você afetar esse patrimônio, de você ter ali um regime fiscal adequado, de você dar algumas garantias de fiscalização, algumas ferramentas de fiscalização para o cliente. Então, esse talvez vai ser um ponto que vocês vão transitar legal, que o loteamento como um produto para vocês vai dar uma base muito ampla para vocês, talvez, desenvolverem incorporações em modelos distintos, né? E aí atender o cliente conforme a necessidade e conforme a demanda do mercado. Legal. Aí chegando no produto, então, final, vamos dizer assim, o cliente foi lá, viu a nossa planta, né? Gostou do nosso produto, vai comprar. Com o que ele vai se preocupar nesse momento, Rafa? Que tipo de documentação ele vai ter que ter uma preocupação ali na hora de observar? Aqui a gente não tem preocupação de fazer um gol contra, porque a gente trabalha redondinho. Exatamente. Né? Tem essa preocupação, né? Essa pergunta é muito tranquila para a gente. Mas assim, é uma garantia legal, né? De que a incorporação ela só pode ir à venda, né? Você pode até fazer ali algumas pastas de interessados e tudo mais, isso é a dinâmica do mercado, já se ajustou a isso, mas você realmente ir à venda quando a incorporação está registrada, né? E aí você tem uma base toda
toda documental na matrícula, onde o cliente, caso queira ir até o cartório, mas também vai ter a condição de eventualmente solicitar essas informações perante a incorporadora e tudo mais, ele vai estar lá, vai ter acesso às informações do memorial de incorporação como um todo, né, de todo o projeto executivo que foi apresentado, da minuta da convenção condominial, que vai ser a primeira a ser aprovada e fica sujeita a posteriores alteração conforme a vida do condomínio assim demandar, né? Porque o advogado, quando pensa na minuta da convenção condominial, ele projeta uma situação. Projeta a vida dele, né? O jeito fica mais fácil para ele, né? Também, assim. Também. Mas ele projeta uma situação, ele projeta ali talvez um perfil de como administrar, de como se relacionar dentro do empreendimento. Isso pode mudar. Sem dúvida. Né? Mas o cliente, o adquirente da unidade, eu acho que assim que é o básico, né, Lucas? É realmente entender que ele está comprando algo que está registrado, ou seja, existe já um compromisso da incorporadora em entregar aquela unidade. A gente tem o que a lei confere da possibilidade de desistência da incorporação caso ela não se viabilize financeiramente, mas não tem nada de errado nisso, a lei confere, vai estar consignado isso na incorporação e tudo mais. Mas eu acho que é o básico. E aí, assim, não é puxando a sardinha para o nosso lado, mas eu acho que assim, um recado geral no mercado. Ir atrás de bons projetos, de gente que sabe executar e que tem um track record interessante no mercado de entregar bem, de entregar, sabe, dentro do prazo e tudo mais. Né? Isso quer dizer que a gente, poxa, né, quem está começando, mas não tem condições de não, mas é que assim, é uma atividade de risco. Exatamente. É uma atividade que hoje envolve muito capital, com prazo alongado de entrega, com uma série de volatilidades, né? Poxa, Brasil a cada 4 anos muda tudo. Então, assim, eu acho que analisar isso é um fator importante. Né? Eu sempre falo para meus clientes, e a gente brinca que assim, quando a gente faz também os contratos de parceria para loteamento, e a gente vai discutir lá com contraparte, eu falo, olha, muito do que a gente está escrevendo aqui, nós estamos escrevendo porque a gente precisa, mas o maior lastro está ali, ó. Então, nesses 25 anos aqui, no histórico de entrega, no histórico de não ter aí questões controversas com os clientes sendo discutidas, acho que isso é o grande ganho. Eu acho que faz todo sentido isso que você falou, Rafa, principalmente porque a gente está lidando com o sonho das pessoas. Né? Então, assim, o respeito ao cliente acho que é muito importante. Então, por isso que é importante procurar uma empresa sólida, uma empresa que tem um histórico de entrega muito tranquilo, assim, que sempre cumpriu suas obrigações, porque, queira ou não, é o seguinte, nós estamos fazendo, sabemos das dificuldades, do valor envolvido e tudo mais, mas a pessoa que está desesperada para entrar na casa dela, no apartamento dela ali, queira ou não, a gente tem que respeitar e com certeza. Tem que ser muito... É a primeira moradia, né? Exatamente. Tem tudo isso. Isso mesmo que eu ia falar, Rafa, porque vamos chamar aqui que é um pacote de documentos que a pessoa vai ter contato assim que ela vai adquirir seu apartamento ou a casa, como você já falou, incorporada, né? Você citou o memorial de incorporação como um dos documentos. A gente tem a promessa de compra e venda, né? Dependendo do jeito que for fazer. Existe mais algum outro documento, alguma coisa que o cliente tem que ficar de olho? Então, do ponto de vista de informação sobre o imóvel, tudo está consolidado na matrícula. Né? Então, aqueles documentos que são relativos ali a risco, né? A gente faz as nossas auditorias, a gente faz o dever de casa, né? Mas enfim, as informações estão lá, a matrícula consolida tudo isso. Onde vai estar falando da incorporação. E aí vai ter também, já uma vez que já registrada, vai estar detalhando ali o que é o projeto do ponto de vista descritivo, né? E vai estar detalhando, olha, que está baseado no alvará tal. Se o cara quiser ver a vaga da garagem dele, vai estar ali. E é bem fiel. Vai estar descrita, né? Ele analisar ali e tal. Enfim, tem toda uma parte ali técnica depois dos projetos que talvez ele vai conseguir ter um acesso ali para... E eu imagino que existe um regramento para isso, né, Rafa? A gente não está tirando isso da cabeça nossa, né? Então, existe uma lei, que a gente sabe que é a lei de condomínio, né, de incorporação. A gente já até deu o número dela agora há pouco. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que é essa lei, para que ela serve, quais os impactos atuais, né? Você falou que ela teve modificação recentemente. Principalmente para a incorporação, que é o nosso foco aqui hoje. A 4591, assim, ela consolida. A gente tem toda a base da incorporação, na verdade, ela decorre do conceito condominial, né? No Código Civil, e aí a gente regra a atividade de incorporação, né? Novamente trazendo como uma atividade, na 4591. E aí o que a 4591 vai detalhar é a figura do incorporador. Então quem é que pode ser o incorporador? É o incorporador, né? Exatamente. Então assim, muita gente não sabe, mas a gente tem algumas limitações para quem é que pode ser o incorporador. Sim. E se você não é o proprietário do imóvel, quais são os requisitos para você ser incorporador? Então ter uma procuração, enfim, ter um promitente comprador, o corretor de imóvel, porque ela é de 64 a lei, né? Então
Imagina como é que era o mercado em 64. Então, acho que assim, eles vêm correndo e a gente vai ver algumas alterações na 4591. O que eu vejo que assim, que é mais diferente, e aí talvez assim, não só legalmente, mas culturalmente vale a pena abordar, é a questão do patrimônio de afetação. Né? Historicamente, não sei se vocês sabem, mas talvez eu vou entregar a idade aqui, mas o patrimônio, a lei do patrimônio de afetação, ela vem com o caso da Encol, com a quebradeira da Encol, né? Então, que era uma incorporadora a nível Brasil, e aí do dia para a noite ela quebrou, e aí assim, existia uma comunicação ali financeira entre todos os empreendimentos. Quando ela quebrou tudo. Né? E aí, o mercado reagiu de duas formas. Do ponto de vista legislativo, criou-se a questão do patrimônio de afetação, e do ponto de vista prático do mercado, a gente criou as SPS, que é para a gente poder segregar os riscos de cada caixinha dessa, de cada empreendimento desse. Né? Legal. A SPE, a gente sabe que a gente tem algumas limitações, mas quem trabalha direitinho, ela funciona muito bem, porque você tem um patrimônio próprio, segregado e tudo mais. E o regime da afetação, ele faz com que você segregue do patrimônio tanto da SPE, que a gente acaba tendo uma redundância, a gente tem a SPE e ainda afeta o patrimônio, né? Só fazendo um parênteses aí para o pessoal entender, a SPE é uma sociedade de propósito específico, isso. Criada que é uma empresa, quando você fala que é segregada, né, especificamente para o negócio. Exatamente. E não pode, e o objeto social dela não pode ser modificado a todo tempo, tudo mais. Hoje tem um aprimoramento desse conceito, né? Mas é isso. E aí a gente acaba tendo esse patrimônio de afetação. O que é o patrimônio de afetação? Uma figura que a legislação trouxe que você segrega patrimonialmente mesmo, contabilmente, todos aqueles direitos e obrigações relativos à incorporação da própria entidade. Então, assim, se a da SPE, mas se fosse da incorporadora, estivesse fazendo um CNPJ raiz, vamos chamar assim, você segregaria e aquele patrimônio ele responde prioritariamente para os direitos e obrigações da incorporação. Então você você tenta blindar ele um pouco com relação a esses efeitos de outros projetos e tudo mais e tal. E aí cria duas coisas interessantes. Cria o incorporador algumas limitações para a gestão desse caixa e até para se remunerar com relação a isso. E cria para o cliente, que eu acho que esse que é o grande ponto que é diferente, ele cria a questão da comissão de representantes, que é você já ter como se fosse ali um síndico, né? Só que durante a obra, antes da entrega. Então você começa a ter a possibilidade desses representantes acompanharem, requererem prestação de contas, participarem realmente da construção do empreendimento. Tudo isso para quê? Para mitigar. Não é para excluir, não é para afastar. Por isso que eu falo de você olhar boas marcas, bons projetos, né? Boas empresas e tudo mais. Porque não tem como você afastar em absoluto o risco de uma atividade que tem risco. Isso aí. Mas ele mitiga e traz ferramentas de gestão, de acompanhamento dessas informações. Isso traz uma segurança muito grande para quem é o cliente, né? Eu acho que, assim, e trabalhar talvez essa comunicação do cliente com isso, essa prestação de contas, possa ser um pulo do gato interessante. Porque pouca gente faz, viu, Lucas? Vocês têm um olhar muito para o cliente, mas a gente às vezes vê muito no mercado o pessoal com receio de compartilhar informação. Demonstraria uma transparência muito grande aí Como a gente quer dar essa segurança para o cliente, a gente quer trazer esse sentimento de confiança do cliente também. É isso aí. Entendeu? Então isso é total valor da EMAIS, entrar também nisso daí. Mas você poderia já aproveitar esse gancho aí e falar um pouquinho sobre os direitos do cliente, então, em cima da incorporação. Eu acho assim, o direito macro, né? Receber a coisa pronta dentro do prazo, né? Então, um pouquinho de Código de Defesa do Consumidor, lei de distrato e tal. Caso não receba dentro do prazo, ele tem a possibilidade de rescindir, porque configura uma mora ali da incorporadora com relação ao cumprimento dessa obrigação. Ele tem a possibilidade de rescindir e receber tudo que ele pagou, né? Integralmente. Caso ele resolva rescindir no meio do caminho, tem uma discussão mais ampla, talvez para um outro podcast aqui, essa questão toda só do distrato, falar disso, né? Mas o cliente tem a possibilidade hoje, eu até acho que entre aspas, infelizmente, porque eu acho que assim, a contratação de um imóvel deveria ser algo um pouco mais crítico do ponto de vista de quem também contrata. Porque o efeito na incorporadora, né, em toda essa cadeia econômica que está envolvida na entrega do imóvel ao final, ela é muito relevante, ela é muito séria. E você ter um desencaixe de caixa, né, de saúde financeira do empreendimento ao longo dele é muito problemático. Mas eu acho que assim, a gente conviveu com a comoditização
do mercado imobiliário de uma forma um pouco recente. E aí você tem alguns efeitos que você precisa tratar. Então, assim, muita gente começando a comprar ou para achar que aquilo vai ser o investimento mesmo tal, e não fazendo uma avaliação. A gente sabe que a educação financeira do brasileiro, infelizmente, não é das melhores, e às vezes tomando uma decisão que não cabia no bolso. Né? É verdade. Mas ele tem essa possibilidade. Então, o Código de Defesa do Consumidor hoje é algo já testado, no sentido da aplicação dele ao contrato de aquisição de uma unidade aí sujeita à incorporação. O cliente tem a possibilidade, via comissão de representantes ali, de eleger um representante para acompanhar e ser a interlocução dele com a incorporadora. Então, eu acho que assim, as ferramentas existem. Né? Tem gente que usa de uma forma melhor, tem gente que só usa para realmente ali atrapalhar, querer ter acesso à obra e tudo mais. Essas coisas tem que tomar um pouquinho de cuidado. Isso que eu ia te perguntar. É uma comissão, como foi que você falou? Comissão de representantes, né? O cara vai poder fiscalizar, por exemplo, os materiais que estão sendo colocados na obra, ou não chega nesse nível? Não chega nesse critério de envolver ali um critério de crítica, né? A tomada de decisão do incorporador quanto ao insumo A, B ou C. Né? Então. Esse detalhamento não tem. A qualidade, você disse. Mas existe acho que talvez assim, aquilo que é gritante pode. Né? Então existe um memorial, né? A gente falou disso. E aí esse representante, ele fiscalizaria isso, seria isso. Sim. Então acho que assim, poxa, né, se você começar a ter lá, olha, você tem, porque a gente tem um artístico, né, apresentado com a incorporação, então você tem uma expectativa com relação às características que você vai entregar à recepção, à academia, à piscina, à área de convivência da churrasqueira e tudo mais. Tal. Se começar a ter uma divergência muito grande, certamente é uma questão de comparabilidade, né, de questionamento daquilo que está sendo entregue. E o cliente, ele tem aí um direitozinho aí de arrependimento no meio disso tudo, né, Rafa? Então, já tem isso já, né? Só que são 7 dias, né? Então, assim, deveria uma semana ser tempo suficiente para falar assim, ó, tava lá, fui no plantão lá no sábado, empolguei, achei lindo, tomei uma antes e tal, empolguei. E fui lá e comprei e saí de lá com o apartamento. Eu tenho amigos que fizeram isso, viu? Um internauta nosso que tá perguntando. A facilidade para comprar também tá muito alta, né? Passou na calçada, não, tô aqui só chave. Que massa. Exato. Mas tem uma semana para fazer a conta depois. Depois não deveria, mas ainda assim a legislação confere a ele o direito de rescisão, obviamente aí também dando à incorporadora a prerrogativa de reter alguns valores que minimamente ali foram investidos, muitos casos às vezes não atende 100%, a gente sabe disso, mas que minimamente foram investidos ali tanto para a venda, então a comissão de corretagem e tudo mais, quanto para o estágio daquela obra naquele momento. Né? Exato. Como que fica essa questão do que o Lucas perguntou, Rafa, do arrependimento, né? A gente sabe que o Código de Defesa do Consumidor também fala alguma coisa disso, né? Quando a compra é feita no stand, quando não é feita no stand, faz uma diferenciação pra gente entender como que funcionam esses 7 dias aí que a lei diz, né? Quando ela é fora do stand, né, o legislador ele é um pouquinho mais cauteloso, um pouquinho mais protecionista, né? Justamente acho que por compreender e entendo isso, né, da possibilidade das informações não terem sido prestadas de uma maneira satisfativa, né? No stand isso fica de certa forma mitigado, mas ainda assim a gente tem esse guarda-chuva maior do código autorizando ali um arrependimento posterior. Certo. Né? Então assim, Matheus, eu acho que não vai ter jeito. Assim, isso hoje acontece, as pessoas compram à distância. Né? Isso vai ser de fato uma evolução. E vocês talvez ali como incorporadores, né, né, eu vejo algumas coisas muito interessantes que eu acho que quando você for discutir efetivamente dentro de um processo, talvez seja um fato bastante relevante, né? Que é o 3D que o pessoal faz, que eles permitem algumas experiências imersivas ali dentro do ambiente. Poxa vida, né? Você tá lá, você tem o plano de conta do de pagamento ali, você entrou ali dentro, né? Até sentiu o cheirinho do churrasco ali, da churrasqueira ali, né? Talvez isso aí seja abusivo, né? Exatamente, eu ia falar agora. Né? O pessoal chega a fazer aquela comparação do estou comprando na internet, né? Então o pessoal conhece muito o direito de consumidor. Na hora que você está comprando ali no Mercado Livre da vida, aí chega o produto em casa, você tem 7 dias para se arrepender e devolver porque não gerou
não atendeu a sua expectativa, o produto, na hora que chegou em casa, né? Então, como que você vê assim, né? O 3D do apartamento não é um apartamento também, né? Mas fica muito generalista aí essa questão, né? Do arrependimento. Fica. Mas são ferramentas novas, né? Assim, a gente sabe que é legal que são ferramentas que elas são pensadas muito mais do ponto de vista do marketing, né? Muito mais do ponto de vista da venda, do comercial, né? Mas que afetam também a gente no jurídico, né? Sobre a questão da segurança com relação àquilo que a gente está vendendo. E amanhã, para poder discutir alguma pretensão que não seja cabida, né? Da gente ter condições de melhor discutir, né? De melhor defender. Ô, Rafa, entra um pouquinho nessa questão, voltando à lei, né? Sobre o condomínio em si, né? Porque o condomínio, ele tá lá dentro da lei, ele é uma imposição, né? Para acontecer a incorporação. Como que isso funciona? Assim, ele é uma imposição que decorre de uma lógica, né, Lucas? Que é assim, porque o incorporador, ele define um produto, vende isso, e aí ele não pode simplesmente, ao final, uma vez que ele não vai conviver o resto da vida com aquele cliente, né? E, em regra, a gente sabe que a gente tem um momento ali de que corta o cordão umbilical, né? Do incorporador com o cliente, que é no momento da entrega, na hora que a gente tem o desligamento lá do plano empresário, com a contratação do financiamento diretamente pelos adquirentes, né? Então, esse é um momento importante ali dentro da incorporação. A hora que isso aí acontece, então, tivemos o habite-se, né? Fomos lá regularizar a obra e tudo mais, a unidade está pronta. Aquilo que era uma contrapartida do ponto de vista do incorporador foi entregue, e aí você precisa ter vida, né? E aí você tem que passar realmente o bastão para quem comprou, para eles agora, gente que nem se conhece e tal, se entender. Viver em condomínio, né? E aí surge a figura do condomínio edilício, que ela é diferente do condomínio civil, né? Que a gente tem no Código Civil. O condomínio edilício está previsto lá na 4591, e aí ele tem todo esse regramento, pensando muito, criar métricas de convívio, então tanto do ponto de vista de você colocar limites na utilização da sua área privativa. Então, o cara não pode começar a plantar as coisas dentro do apartamento, né? Ou seja, não pode dar destinação diversa, tal, barulho. Então você tem alguma série de coisas que são previstas ali na convenção condominial, como também, principalmente, aquilo que é área comum. Porque o mais difícil é você criar uma regra saudável de convívio daquilo que é seu, mas não é só seu, né? Então, o que está dentro de casa fica mais fácil. Agora, aquilo que é área comum, você realmente precisa ter o condomínio edilício como um veículo. Então, ele é uma ficção jurídica na medida em que ele não é... Ele tem um CNPJ próprio, porque ele tem toda uma representatividade econômica, até na sociedade como tudo. Ele representa os condôminos ali e tal, para uma série de coisas, mas ele não é uma pessoa jurídica, ele não é um ente em si, né? E aí, então, por não ser um ente em si, quem que vai definir a forma do formato final desse condomínio? São os próprios condôminos dentro da assembleia de condomínio, que é uma delícia para participar, é maravilhoso. É muito legal. Só resumindo, então, né, o condomínio ele vai nascer já antes mesmo Existe uma proposta do cliente estar ali atuando, mas depois a empresa está entregando esse condomínio já constituído para os clientes, que aí eles vão formar esse corpo, né? Vocês vão participar muito disso ainda, que agora vai ser uma outra dinâmica na vida de vocês, que são as primeiras reuniões condominiais, que é para poder transferir e passar esse bastão, né? Então, para te falar a verdade, começamos uma coisa parecida, né? Porque as associações de moradores aqui teste bom. Já é um produto já incorporado também ali em alguns bairros da EMAIS aqui na cidade, na região também, né, Vini? Sim. Então já tem algumas associações já constituídas, a gente já experimentou um pouquinho de como que funciona. É bem legal. Legal então, demais. Cuida do bairro, né? Aproveitando, né, o que o Lucas está falando, qual que é o papel que você vê, Rafael, do advogado nisso tudo? Tá na hora de vender o jabá. Vamos vender o peixe. Fazer o jabá? A gente tinha que dar essa oportunidade. Começa muito antes, né? Eu acho que assim, mas não é só um jabá, né? Porque eu acho que ele coincide muito com aquilo que a gente estava tratando aqui onde que eu dou segurança ao cliente, né? E você tem a matrícula ali, que é a base de todo o histórico do imóvel, né? Uma empresa séria, ela vai fazer uma auditoria adequada daquele imóvel onde ela vai incorporar, né? Não são todos os grupos que talvez partam de um lote já conhecido, né? De um lote que foi originado pelo próprio grupo e tudo mais. E quando você está lá, ou via permuta, ou via compra, ou qualquer outro formato de organização ali para desenvolvimento, decidindo incorporar sobre um imóvel já existente, ele tem uma vida e ele tem potencialmente riscos dos proprietários anteriores, limitações e tudo mais.
Então, assim, o advogado ele é importante nisso, nesse suporte, né, ao time de contratação na hora da formatação do negócio, né, para poder dar segurança à incorporadora para realmente cumprir com a entrega do produto. Acho que é importante para aprovação, para muitas vezes ali dar o auxílio para avaliação de exigências que são colocadas, de limites que vão ser trazidos ali nas diretrizes, que vão ser colocados ali para fins de emissão de alvará. Do ponto de vista ali da vivência posterior, acho que é importante um condomínio ter uma assessoria jurídica técnica que dê amparo a ele para as decisões, porque não tem nada pior que você chamar todo mundo, decidir algo e ter um vício na forma, né? Em como aquilo lá foi implementado. Exatamente. Só vai gerar mais ruído. Sim. Então, modéstia à parte, a gente não tem uma fama muito boa, né? Mas a gente tem uma função social importante. É uma garantia para o cliente, né? Então eu acho que tem todo esse olhar aí que colocado sob uma perspectiva prévia de mitigação de risco e tudo mais, aí faz todo sentido. A gente não tem uma visão muito boa, as pessoas não têm uma visão muito boa da gente, mas procura a gente a todo momento, quando a visão dele também tá turva por lá, né? Quando então, complica para a pessoa. Exatamente. A família, hein, ó. Não espera a coisa apertar, corre atrás do advogado. Né? É isso aí. Ô Rafa, você acha que a gente abordou todos os assuntos aqui? O que você acha que... Eu acho assim, primeiro eu fico muito feliz, Lucas, de participar aqui do bate-papo com vocês, porque participar de novo. Eu participei de uma etapa importante do grupo lá atrás, quando estava realmente assim, dando corpo toda essa atividade de loteamento. Hoje participar com vocês aí como consultor, como parceiro de negócio, nessa nova etapa da incorporação, que envolvem desafios absolutamente distintos, um mindset de desenvolvimento, de inovação muito diferente, de convívio com o cliente, né? De como se relacionar com o cliente também muito diferente. Então eu acho que é muito bacana, eu me coloco à disposição aqui para a gente fazer outros bate-papos, talvez para a gente ir afunilando temas, porque... Sim. Poxa, o que a gente tem, né? A gente tem essa questão, né? Toda que a gente falou, pincelou um pouquinho aqui, do distrato, a questão dos formatos jurídicos ali, para a gente poder desenvolver a incorporação, as preocupações atreladas em cada coisa, em cada questão dessa, a questão do próprio funding para a incorporação, né? A gente tem produtos bancários muito testados, o famoso plano empresário aí, sim, mas a gente tem um mercado de capitais hoje cada vez mais presente, né? Também nas incorporações, né? Também muitas vezes viabilizando aquela pedalada inicial da compra do imóvel ou do lançamento. Então talvez são outras coisas aí pra gente tratar, e tem bastante coisa para falar. Sem dúvida, tem muito assunto, Rafa, que a gente tem que tratar ainda. Vamos ver, vamos organizar. E a parceria continuar, né? Amém. Isso é o mais importante, mas é porque é um prazer mesmo. Acho que assim, você falou de valor, né? Legado com o cliente, acho que isso é o mais legal. Nós somos daqui, nós vamos estar convivendo aqui na região e tudo mais, a gente vai passando e vai vendo os empreendimentos, a gente lembra, né? Pô, isso aqui tem uma contribuição. Quando é que eu sentei com o terreneiro, que a gente brigou aquela cláusula e tal, e não sei o que, aí deu pau vida, aqui, né? Aí arrumamos dali e tal, e hoje, poxa, tem um monte de gente ali morando bairro adensado, com vida. Isso é muito legal. Isso eu nunca tinha pensado não, nisso. Isso foi muito bacana, cara. É legal. Eu engraçado de pensar, né? Cara. Final de semana passado. Começo da semana, passei em Catanduva, ele tava voltando, falei, cara, nossa, eu vi isso aqui começar. Você vê o horizonte de Catanduva. Totalmente. Às vezes eu vou de Uber pra empresa, né? Aí na hora de chegando ali perto do shopping, entrar ali na JK, né? A gente passa ali pelo E-Pleno, pela obra do E-Pleno. Aí essa semana mesmo, o Uber virou pra mim e falou assim, olha, vê só isso aqui, a empresa que tá construindo isso aqui, ó, disse que vai ter um resort, não sei o quê. Que legal. Fale mais. Mas, poxa, pensa o legado que isso vai ser, né? Eu penso que isso vai pressionar a concorrência para fazer coisas, se não do mesmo nível, mas parecidas. Então, assim, você eleva o sarrafo mesmo, isso socialmente todo mundo ganha. Exatamente. Né? Socialmente todo mundo ganha, a cidade se posiciona de uma forma melhor. Eu sou entusiasta, assim, por isso que eu gosto tanto de... A gente é advogado, mas com uma predileção muito grande pelo mercado imobiliário, porque acho que tem isso aí, essa troca é muito legal. Verdade. O Rafa é quase corretor já. Isso aqui faz tudo, cara. Isso aqui tá divulgando... Eu só não toco, né? Só não participo de nenhuma banda, então eu precisava vai depois. Dançarino, cara, se você quiser talvez aí eu consiga, não tenho qualificação. Um chocalho ali, né, menino?
Ô, Rafa, Muito bem. prazer contar com você aí, cara, por essa discussão aí valiosíssima. Não só agora, né? Porque, pra quem não sabe aí, a gente discute aí muito tempo aí durante o dia. Enfim, o Rafa participa bastante da nossa operação. Não é só risada também não, né, Vini? Às vezes vezes a gente fecha o pau lá também, né? Faz parte. Na maioria das vezes, né? Também isso aí. Mas acho que puta, bacana demais. É sempre um prazer contar com você. Acho que muito obrigado mesmo por ter aceitado esse convite aí. E aí fica o convite para os próximos também que surgirem aí pra gente fazer isso juntos. Eu que agradeço, coloco o PMK como um todo à disposição, pra gente ter essa troca realmente, né? A gente acaba, como a gente atende muita gente no mercado, acaba tendo talvez um olhar um pouco, né? Macro, um pouco né? fora da casa, né? E que eu acho que essa troca é sempre importante. E foi muito legal. O bate-papo passou muito rápido. Passou rápido, né? Foi bacana mesmo. Foi muito legal mesmo. Só lembrando que esse é nosso primeiro episódio que a gente vai abrir para fora da empresa. Poxa vida. Então a nossa intenção realmente é mostrar esse material aqui, isso que a gente está fazendo para os nossos clientes, para eles já trazerem esse sentimento de confiança no produto que a gente já está desenvolvendo aí da incorporação. Que bacana, então, é isso aí. Que bacana. E o produto, e assim, nada combinado, foi falado tudo. Tudo tranquilo aqui, a gente falou da empresa, a gente falou, então assim, é para passar realmente a confiança para os clientes de que estão contratando com uma empresa séria. Eu acho que no final, se a gente puder consolidar, é isso. Assim, eu acho que é um novo desafio, né? Serão novos desafios ali, né? A hora que a gente passar a viver esse produto mais no dia a dia, mas essa história toda é o que gabarita vocês e qualifica vocês aí para isso. Então não tenho dúvida de que vai ser mais um capítulo de muito sucesso, cara. É isso aí. Valeu, Um abraço. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio e acho que é um episódio bastante empolgante aí, num assunto muito legal que foi feito, foi abordado de uma forma bastante leve aqui e bastante falar de didática, assunto jurídico, né? É legal também, né? Vini? Falar de assunto jurídico é legal. E queria convidar vocês para o próximo podcast nosso, até você assistir também, que a gente vai divulgar, falando dos 25 anos de EMAIS, né? Que acho que é uma história muito bacana, muito bonita, e detalhando um pouco dos nossos produtos para todo mundo. Então, vamos até falar um pouquinho mais desse produto de incorporação. Exatamente. Primeiro que vai acontecer. Então... Fica o convite para vocês aí para acompanhar a gente. Nossos vídeos, eles estão divulgados aí no nosso canal jurídico interno aí na intranet da empresa. Já fala quem vai ser nossos convidados aí, Vini, que eles nem estão sabendo, mas já vão saber cara, agora. É que, na verdade, eu tô negociando com um convidado especial, entendeu? Eu tô convidando, eu tô negociando com um convidado especial. Vamos ver se ele topa primeiro. Aí a gente traz a turma aí. Sem spoiler primeiro, então? Então tá. Mas obrigado, pessoal. Até a próxima. Queria agradecer o Matheus, o Lucas e mais uma vez o Rafa aí por toda a contribuição. E a Maiara também, né, que tá por trás aí para ajudar a gente bastidores. Aí, projeto jurídico consultivo. Então, seguimos aí. Também agradeço, peço pro pessoal dar engajamento pra gente, né, compartilhar, curtir aí nosso podcast, seguir nas redes sociais, né, pra gente ter aí motivação de continuar com próximos assuntos aí, com próximos temas, né. Daqui a pouco o Lucas vai fazer um Twitter, cara, pra gente receber pergunta online. Isso não daqui a pouco vai ser ao vivo, não vai ser nem gravado mais. Muito bem. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, viu?